torcedor do Vasco. O clima é de alerta total e atenção redobrada, porque os bastidores começam a se mexer de forma intensa e algumas informações já ligam o sinal de preocupação para o que vem pela frente. As conversas que surgem nos corredores, os movimentos silenciosos e o interesse de clubes de fora do país começam a desenhar um cenário que exige calma, cabeça fria e muita leitura do que está acontecendo no dia a dia do clube. O momento é de preparação, mas também de avaliação. E cada detalhe faz diferença quando o assunto é o futuro do Vasco. Enquanto isso, o CT Moacir Barbosa virou o verdadeiro centro das atenções nos últimos dias. O elenco principal segue focado na reta de compromissos importantes e a preparação para o clássico contra o Fluminense já movimenta todo o ambiente. O último trabalho antes do jogo se aproxima e o clima é de concentração total. No meio disso tudo, um detalhe chama a atenção de quem acompanha de perto o cotidiano do clube. A maneira como a comissão técnica tem aberto as portas para a garotada da base sentir o peso e a responsabilidade de estar ao lado dos profissionais. 2 nomes em especial começaram a despertar curiosidade e esperança no torcedor. Isaac Madeira e Alan Santos, ambos ainda muito jovens, tiveram a chance de participar dos treinos com o time principal. E o que isso representa é muito maior do que apenas estar ali no gramado. É um sinal claro de que o Vasco continua olhando com carinho para sua formação, dando espaço, oferecendo vivência, permitindo que esses meninos entendam o ritmo. A intensidade e a cobrança de quem vive o futebol em alto nível todos os dias. A Isaac, que atua como volante e também como zagueiro, já carrega consigo a responsabilidade de ser capitão de sua geração, além de ser visto internamente como um dos pilares da safra que está surgindo. Já Alan aparece mais avançado, com características ofensivas, personalidade e criatividade, algo que sempre chama a atenção quando observado de perto. Essa integração entre base e profissional não surge por acaso. Existe uma tentativa clara de criar uma ponte mais sólida entre o talento que nasce dentro de casa e a realidade do futebol de alto rendimento. O fator mental, o ambiente de treino, a convivência com jogadores mais experientes, tudo isso constrói algo que não se vê apenas com a bola rolando. E o Vasco, ao permitir essas experiências, passa a mensagem de que existe sim um caminho para esses jovens crescerem e se consolidarem. Ao mesmo tempo em que surgem boas notícias, o clube também enfrenta uma realidade dura quando o assunto é valorização de alguns nomes que não conseguiram ter a sequência esperada. Um desses casos envolve o meia Raí Breno. Considerado por muito tempo uma das maiores promessas das categorias de base, Raí sempre foi tratado como um ativo importante, alguém que poderia virar protagonista no futuro. Mas o futebol nem sempre segue o roteiro ideal. Lesões, falta de oportunidades e o tempo que não espera acabam interferindo diretamente nesse processo. Raí construiu praticamente toda a sua trajetória vestindo a camisa do Vasco desde muito jovem, com números interessantes, boas atuações e participações decisivas em competições de base. No entanto, o salto para o time profissional nunca se concretizou. Ele não chegou a atuar oficialmente pelo elenco principal e isso pesou bastante na sua trajetória. Mesmo longe dos gramados em alguns períodos por conta de problemas físicos, ele sempre manteve uma ligação forte com o clube. Quem frequenta São Januário sabe o quanto ele acompanhava o time de perto, vivendo o dia a dia do Vasco de uma forma muito verdadeira. Agora, a história ganha mais um capítulo diferente. Raí seguirá, mais uma vez, por empréstimo,
buscando espaço em outro ambiente, outra camisa, outra realidade. Desta vez, o destino será o Internacional de Limeira. Não é o Internacional mais tradicional do país, mas é uma oportunidade real de reconstrução, minutagem e confiança. Ele carrega ainda um potencial técnico que não simplesmente desaparece, mesmo após dificuldades. A cirurgia no joelho atrasou muito a evolução, mas quem acompanha o futebol de base sabe que talento não some, ele precisa apenas de cenário, sequência e confiança. Enquanto essas movimentações acontecem nos bastidores do elenco e da base, outra notícia que começou a agitar o torcedor envolve o futuro dos uniformes do Vasco. A confirmação da nova fornecedora esportiva trouxe uma curiosidade imediata. Como seria o próximo modelo da camisa? E não demorou muito para que imagens começassem a circular, gerando debate, expectativa e aquela velha discussão de bar entre os vascaínos mais ligados nos detalhes. O modelo que apareceu mantém a identidade clássica do clube, com o preto predominante e a famosa faixa diagonal branca, que é uma das marcas mais fortes do futebol brasileiro. O que chama a atenção são os detalhes inseridos dentro dessa faixa, elementos que carregam referências à história do Vasco, algo que vai além da estética e entra em território simbólico. A proposta não é reinventar a roda, mas reforçar o que já é forte por natureza. E nesse aspecto, a escolha parece bem alinhada com a tradição do clube. O estilo segue uma linha mais limpa, sem exageros, sem poluição visual, respeitando aquilo que a camisa do Vasco representa. Para muitos, o uniforme do Vasco não precisa de grandes invenções, porque ele já nasce imponente. A combinação do preto com o branco, a diagonal, o escudo, tudo isso já carrega peso, história e respeito. Quando isso é tratado com simplicidade e cuidado, o resultado tende a agradar. Outro ponto que mexeu bastante com os bastidores foi a questão contratual ligada a essa nova parceria. O acordo firmado estabelece um período inicial de 5 anos, com possibilidade de extensão por mais 2, dependendo de metas e cláusulas acordadas. Os valores fixos já superam o que o Vasco vinha recebendo em contratos anteriores, e existe ainda uma parte variável que pode elevar bastante essa arrecadação dependendo de desempenho esportivo, vendas de produtos e alcance de marca. Esse movimento coloca o clube em um patamar que ele não havia experimentado anteriormente nesse tipo de negociação, abrindo possibilidades importantes para os próximos anos. O cenário financeiro mais robusto ajuda a entender por que o Vasco tenta, aos poucos, se reorganizar, estruturar processos e olhar para frente com mais planejamento. A combinação entre investimento, formação de atletas e fortalecimento de marca começa a ganhar contornos mais claros, mesmo que o caminho ainda seja cheio de obstáculos, pressão e cobrança por resultados dentro de campo. E no meio de tudo isso, surgem também os sinais de que peças importantes do elenco começam a despertar interesse fora do país, o que naturalmente gera apreensão, expectativa e aquela sensação de que decisões importantes podem aparecer a qualquer momento, conforme o mercado se movimenta e as conversas avançam. Se a movimentação nos bastidores já vinha chamando atenção, o que aconteceu nos últimos dias aumentou ainda mais a tensão e a expectativa do torcedor vascaíno. O reconhecimento individual que alguns jogadores começaram a receber não apenas valoriza o trabalho feito dentro de campo, mas também abre portas perigosas quando o assunto é mercado internacional. E é justamente aí que começa uma das histórias que mais tem gerado debate entre os vascaínos. Paulo Henrique vive um momento especial com a camisa do Vasco.
As atuações consistentes ao longo da temporada fizeram com que ele fosse visto como uma das grandes referências da posição no futebol brasileiro. A confirmação dos prêmios recebidos nas cerimônias realizadas no Rio de Janeiro apenas reforça aquilo que muitos já enxergavam dentro de campo. Ele se consolidou como um dos laterais mais completos da atualidade. O reconhecimento não veio apenas de uma entidade, e isso por si só já eleva o status do jogador no mercado. O impacto disso é automático. Quando um atleta começa a ser visto como o melhor de sua posição em nível nacional, os olhares se voltam para ele de forma intensa, e não são apenas clubes do próprio país. Já surgem informações de interesse de equipes do futebol europeu, especialmente de mercados tradicionalmente muito fortes, como o futebol italiano, espanhol e alemão. Também há sinalizações vindas do futebol do Oriente Médio, que costuma ter poder financeiro agressivo e capacidade de mudar rumos de carreiras em pouco tempo. Dentro do Vasco, essa movimentação não passa despercebida. A diretoria acompanha tudo de perto, monitora as sondagens, conversa internamente e tenta entender até que ponto essas situações podem evoluir para algo mais concreto. Até o momento, nada foi formalizado em papel, mas as consultas já chegaram. E quando clubes pedem condições, querem saber valores e cláusulas, significa que estão levando a situação a sério. O torcedor, naturalmente, fica dividido. De um lado, o orgulho de ver um jogador do clube sendo reconhecido no cenário nacional e internacional. Do outro, o medo de perder uma peça fundamental em um momento em que o Vasco tenta se estabilizar, ganhar corpo e voltar a ser protagonista em competições importantes. E o mais delicado dessa história é que o próprio jogador vive um dilema que vai muito além do gramado. Paulo Henrique não está em fim de carreira. Pelo contrário, ele está em uma idade que muitos consideram ideal para dar um salto internacional. O sonho de vestir a camisa da seleção em uma Copa do Mundo pesa muito em suas decisões, e ele entende que precisa estar em alto nível competitivo para continuar sendo lembrado. Permanecer no Vasco, com sequência, regularidade e protagonismo pode ser um caminho sólido para isso. Mas a oportunidade de atuar em grandes ligas europeias também tem um peso enorme, tanto em termos esportivos quanto financeiros. O ambiente interno do clube aponta que ele está feliz, adaptado, confortável e motivado. Existe uma relação positiva com o grupo, com a torcida e com a rotina. Isso conta muito. Só que o futebol não é feito apenas de sentimento. Existe também o lado da carreira, das decisões estratégicas, do planejamento de vida. Quando mercados como o europeu ou o árabe entram em cena com propostas robustas, o cenário muda completamente. Outro detalhe que chama a atenção é que os clubes interessados não são apenas equipes comuns. São times que disputam grandes torneios continentais, que jogam competições de alto nível e oferecem uma vitrine gigantesca. Para um lateral em ascensão, isso representa um salto de patamar, tanto em visibilidade quanto em exigência técnica e tática. O Vasco, por sua vez, procura agir com cautela. A ideia não é se precipitar, nem fechar portas. O clube quer entender o que o mercado oferece, o que é melhor para o projeto esportivo e, ao mesmo tempo, respeitar o momento de um jogador que se tornou peça-chave. Não existe desespero, mas existe atenção total. Toda conversa é acompanhada de perto, toda sondagem é levada a sério e nada é tratado de forma improvisada.
Enquanto essa novela se desenrola, o clima em São Januário e nos bastidores segue com aquele padrão que o torcedor já conhece bem: um misto de esperança e tensão. O sentimento é de que o Vasco está, aos poucos, voltando a ser observado com mais respeito pelo mercado. Tanto pelo que revela na base, quanto pelo que apresenta com o time principal. Isso é positivo, mas também traz riscos, porque quanto mais destaque, maior a exposição dos atletas e maior a possibilidade de perder peças importantes. O que fica claro é que o Vasco vive uma fase de transição. Já não é o clube desacreditado de tempos atrás. Mas ainda não é o gigante totalmente estabilizado que sua torcida sonha em ver. Está no meio do caminho, em construção, ajustando processos, melhorando estruturas e ganhando visibilidade novamente. E jogadores como Paulo Henrique simbolizam muito bem esse momento. Talento, valorização, interesse externo e decisões que podem impactar diretamente o futuro do clube. O torcedor acompanha tudo isso com o coração acelerado. Cada informação que surge, cada nova movimentação, cada notícia de bastidor gera uma reação imediata. Andar nessa linha tênue entre manter jogadores importantes e, ao mesmo tempo, fortalecer o clube financeiramente não é simples. Exige estratégia, frieza e visão de longo prazo. E enquanto os próximos capítulos ainda estão sendo escritos, o que se percebe é que o Vasco voltou a ser pauta, voltou a movimentar o noticiário, voltou a estar no radar do futebol internacional. Isso, por si só, já mostra que algo está mudando, que a engrenagem começa a girar novamente e que as decisões tomadas agora podem definir muito do que o clube viverá nos próximos anos, dentro e fora de campo. Mesmo com toda essa agitação fora de campo, o foco dentro das 4 linhas segue sendo tratado como prioridade absoluta. O elenco entende que os próximos jogos carregam um peso enorme na construção dessa nova fase e o ambiente interno é de cobrança saudável, concentração e vontade de responder à altura. A cada treino, a intensidade aumenta. E a sensação é de que o grupo começou a entender melhor o que significa vestir essa camisa em momentos decisivos, transformando pressão em responsabilidade e oportunidade de crescimento. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Fluminense em pânico. O ambiente no clube carioca está cada vez mais tenso, às vésperas de um confronto que promete ser decisivo. Nos bastidores, a última atualização de escalação divulgada pelo Fluminense tem causado um verdadeiro rebuliço, levantando suspeitas de que o rival de sempre, o Vasco, pode estar saindo na frente antes mesmo do apito inicial. Torcedores nas redes sociais não escondem a frustração e questionam se a divulgação repentina foi um erro de comunicação ou uma estratégia involuntária que pode beneficiar o adversário. Fontes internas afirmam que a direção tricolor corre para reorganizar a equipe. Mas a dúvida paira sobre se há tempo suficiente para neutralizar o impacto psicológico da situação. Analistas esportivos e comentaristas de plantão não param de especular sobre os possíveis efeitos dessa atualização polêmica. Há quem diga que o Fluminense acabou revelando uma formação incomum ou a presença de jogadores-chave que, se corretamente interpretada pelo Vasco, poderia permitir ajustes táticos ainda antes do pontapé inicial. A repercussão nas mídias digitais é imediata,
grupos de torcedores, influenciadores e até jogadores veteranos comentam a situação com tons de alerta e incredulidade, transformando o que seria apenas uma atualização de rotina em um verdadeiro furacão de rumores. Enquanto isso, os bastidores do clube fervem. Funcionários e membros da comissão técnica estariam divididos entre minimizar a polêmica e tentar reorganizar estratégias internas, tentando evitar que o clima de apreensão se transforme em pressão sobre o elenco. No Vasco, claro, a movimentação é diferente. Fontes próximas ao Clube Cruz-Maltino indicam que a equipe vê o episódio como uma oportunidade de ouro para estudar o adversário com mais precisão, aumentando ainda mais o burburinho entre os torcedores rivais. Entre cafés e corredores, o tema é único. Como uma simples atualização pode virar manchete e gerar especulação sobre vantagem pré-jogo? Torcedores tricolores seguem apreensivos. E há quem já tema que o erro possa custar caro. Já do lado vascaíno, a expectativa cresce e a torcida se alimenta da possibilidade de que o rival esteja, sem querer, dando pistas valiosas. A tensão é palpável e tudo indica que este episódio vai ficar na memória como um dos momentos mais comentados antes de um clássico, envolvendo rumores, teorias e aquele suspense típico de quem acompanha futebol de perto. Se há algo certo, é que o Fluminense precisa urgentemente retomar o controle da narrativa, enquanto o Vasco observa, atento, qualquer movimento que possa virar vantagem. Até agora, ninguém confirma oficialmente a intenção por trás da atualização, e o burburinho só aumenta, deixando os torcedores de ambos os lados ainda mais ligados no que promete ser um jogo cheio de emoção, drama e certamente polêmica. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.